Olá, meus amados, aqui estamos de volta para darmos prosseguimento aos nossos estudos semanais das lições bíblicas da Escola Dominical. Estamos neste 2 de abril, iniciando o segundo trimestre do ano de 2023. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso pastor presidente é o pastor José Antônio de Castro. Nossa sede situa-se à Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira, município de Barra Mansa. Em Volta Redonda temos a nossa filial, a Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Temos como ponto de referência o Colégio Municipal Jaime Martins. E ainda no município de Porto Real. Em Porto Real, nossa igreja situa-se à Rua 9, número 164, bem em frente ao CRAS. E o bairro é Jardim Freitas Soares, Porto Real, município do estado do Rio de Janeiro. Também nosso novo endereço no município de Valença, distrito de Santa Isabel do Rio Preto. Nossa igreja em Santa Isabel fica à Rua Rodovia, número 20.934, Valença, estado do Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, Santa Rita de Jacutinga, Rua Governador Valadares, número 350, Centro, bem em frente à Praça da Estação. Santa Rita de Jacutinga, estado de Minas Gerais. E no estado da Bahia, município de Nova Viçosa, distrito de Posto da Mata. Nossa igreja situa-se à Rua das Rosas, número 100, bairro Jardim Primavera. Nova Viçosa é município do estado da Bahia, cujo pastor local é o pastor Wélio Neres. E está em andamento o nosso próximo número do jornal Missão Europa em Ação. Já estamos aguardando a impressão física do nosso próximo número, do nosso periódico, Missão Europa em Ação. Este é o nosso jornal do nosso Ministério Missão Europa. E estamos pedindo que prestigiem e divulguem o nosso jornal. São 8 páginas de reportagens sobre fatos relevantes das igrejas ligadas ao Ministério Missão Europa, notícias do Brasil e do exterior. Notícias também sobre a obra missionária. Temos um campo missionário em Moçambique, na cidade de Beira, cujo pastor é o pastor José Geraldo, onde faz missões com centenas de crianças que são todos os dias alimentadas, não somente fisicamente, mas também alimentadas espiritualmente com a palavra.
E aqui trazemos notícias e pedimos para que enviem sugestões e matérias ligadas à obra da nossa igreja. Vocês poderão contactar ou anunciar em nossa página de anúncios, de classificados. Você, de forma direta, estará auxiliando o prosseguimento deste trabalho. Vocês poderão contactar pelo nosso telefone 999099316. E a partir de hoje, estamos com o nosso novo manual de estudos, Ebenezer Dominical. É a nossa mais nova revista. E a temática que passaremos a estudar a partir de agora tem como tema religiões universais. Estaremos estudando sobre pessoas e suas crenças. Na lição de hoje, lição número 1, lição de 2 de abril de 2023, temos por título As bases e os princípios da religião. O texto áureo encontra-se com base na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Tiago assim escreveu: A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Verdade aplicada. Oais definiu religião como um culto devotado a um ser divino, cuja crença está baseada na existência de um ente supremo como causa de todas as coisas, fim ou lei universal. E os objetivos desta lição são os seguintes: definir religião e descrever suas normas características. Descrever as origens das religiões, o acesso a Deus e a crença no animismo. Citar a motivação do ser humano em sua busca constante pelo sobrenatural. Nossos textos de referência encontram-se fundamentados na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 3 a 5. Assim Paulo se expressou: Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Na introdução, dissemos que o verbete religião tem origem na raiz latina religare, cujo sentido é amarrar, atar com firmeza.
O termo faz conexão com a palavra lig, que significa ligar algo, ou com o vocábulo leg, que tem o significado de catar, colher e observar. Religião traduz a ideia de comprometimento em prestar obediência a uma determinada exigência divina. O título do tópico primeiro assim diz: faculdades que distinguem a religião. Dentre os muitos critérios exigidos pelo sistema religioso, sob a visão teísta, podemos discriminá-los da seguinte forma: obediência por parte de seus adeptos, plena confiança na deidade, completa dependência dos seus seguidores, relacionamento reverente e crença em um ser poderoso, cujo poder supera a racionalidade humana. Subtópico 1.1 Principais inclusões da religião. Há uma variedade de objetos que podem ser considerados sagrados pelas religiões, tais como elementos da natureza, móveis, vestimentas e registros sacros. As religiões também separam pessoas para atuarem como ministros eclesiásticos nas mais variadas funções. Além do mais, existem aqueles que se arvoram de intérpretes de fenômenos ocorridos na natureza, tais como terremotos, maremotos, tempestades e inundações. Subtópico 1.2 A religião e a deidade. A deidade é o elemento essencial de qualquer religião. Wise diz que deidade é divindade ou ser divino, ser sagrado que se pode referir a Deus ou à própria essência divina. A deidade é um ser sobrenatural e invisível. Uma de suas características é a soberania, pois procura manter o bem-estar e o destino dos seus seguidores, bem como a ação de reverenciar tudo aquilo que é considerado uma divindade. Um ser sagrado exige crença na sua retidão moral e submissão completa por parte de seus seguidores. O que é alvo de adoração e de culto sempre exerce uma reação às ações religiosas dos seus adeptos. Todo ser sagrado é dotado de faculdade intelectual, emotiva e volitiva. Subtópico 1.3 O deísmo, deidade e teísmo. Deísmo não é o mesmo que deidade. A deidade trata do ser sagrado como alguém que é digno de honra e glória. O deísmo é uma crença, ou seja, doutrina que tem razão como base para garantir a existência de Deus, negando, porém, qualquer influência da religião ou da igreja. Acredita-se que o Ser Supremo não possui mais nenhum envolvimento com a criação, e sim que o mundo que foi por ele criado passou a ser governado pelas leis naturais que o regem. Deus ausentou-se e consentiu que todas as coisas seguissem, cada qual o seu propósito. Para o deísta,
Deus é o relojoeiro que criou o relógio, deu cordas e o deixou trabalhando sozinho sobre uma cômoda qualquer. Por outro lado, o teísmo é a doutrina que afirma a existência pessoal de Deus e sua ação providencial no mundo. O teísta acredita que o ser humano mantém estreito relacionamento com o seu Criador e que ele se envolve diretamente com a humanidade e com o mundo. Subtópico número 2. A religião e sua universalidade. O ser humano, por natureza, já nasce inclinado para a religiosidade. Mesmo o homem da Idade da Pedra, ou o elemento indígena da tribo mais isolada do planeta, sempre manifestou uma busca por algo embebido de religiosidade. De acordo com pesquisas antropológicas, não existe cultura qualquer sem alguma centelha de espírito religioso. As pirâmides do Egito evidenciam as manifestações religiosas daqueles povos e suas crenças. Ao contrário do animal irracional, apenas o ser humano é capaz de desenvolver o senso de religiosidade, sempre imaginando ações preparatórias para uma vida após a morte. Subtópico 2.1. A religião e suas origens. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. A Bíblia Sagrada relata o aparecimento da religião como forma monoteísta de adoração a Deus. A antropologia procura explicar a origem da religião como algo desenvolvido pelo próprio ser humano. Alguns estudiosos afirmam que o homem da Idade da Pedra, ainda em seu estado brutal, desenvolveu-a para o monoteísmo até chegar ao politeísmo complexo. Todavia, essa justificativa nada mais é do que um sustentáculo para explicar a teoria evolucionista de Charles Darwin, cuja obra foi publicada em 1859. A fé cristã, no entanto, defende que a religião é monoteísta desde o seu aparecimento sobre a Terra e que as demais religiões tornaram-se politeístas à medida em que a população mundial foi tornando-se moralmente depravada e corrupta, em consequência da multiplicação da iniquidade. Subtópico 2.2. A religião e o acesso ao Criador. A partir da queda humana, com a desobediência de Adão e Eva no Jardim do Éden, a humanidade tem buscado várias maneiras de purificação dos seus pecados, com o intuito de retornar ao ponto de origem. O que atrapalha o homem de se aproximar do Criador é o seu egocentrismo, ao entender que poderá chegar a um denominador comum com os seus próprios méritos. O orgulho continua sendo o nexo causal que tem levado o homem à ruína. O caminho para a salvação dar-se-á apenas através do sacrifício, e essa conta já foi paga por Jesus na cruz do Calvário.
Quando Adão e Eva pecaram, foi preciso o derramamento de sangue de um animal para cozer-lhes túnicas de pele. Foi a primeira expiação como símbolo do sangue de Cristo que haveria de ser derramado pelos pecados da humanidade. Todos os sacrifícios ocorridos no Antigo Testamento foram Todos os sacrifícios ocorridos no Antigo Testamento foram resultados da fé pessoal dos ofertantes e não os meios de alcance da salvação, pois eram insuficientes para o pagamento de uma dívida exorbitante. Subitem 2.3. Ninguém é justificado pelas obras da lei. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada, conforme relata Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Durante a jornada do povo de Israel pelo deserto, rumo à terra prometida, Moisés orientou o povo a oferecer sacrifícios acompanhados de arrependimento genuíno, objetivando mudanças comportamentais, a fim de que se purificasse para a entrada triunfal em Canaã. Ao fim de 40 anos de peregrinação, descobriu que os sacrifícios que eram ofertados continuamente eram insuficientes e não bastavam. A dedicação a Deus deveria ser de modo sincero e não apenas por ações externas. Havia a necessidade da apresentação de um sacrifício perfeito, pois ninguém poderia ser justificado pelas obras da lei. Tópico número 3. O animismo religioso. O animismo era um pensamento de que todas as coisas, incluindo os seres humanos, animais, montanhas, fenômenos da natureza e coisas inanimadas, possuem espírito e que por isso poderiam ser conectados uns aos outros. Trata-se de um conceito antropológico com o objetivo de identificar semelhanças de espiritualidade entre as diversas formas de crenças. Depois de Abraão, foi a forma mais antiga de religião. As práticas de culto a objetos que se supõem representar entidades espirituais, a adoração a elementos da natureza, deram origem ao animismo como religião. Ainda hoje oferecem sacrifícios que envolvem sangue, como maneira pela qual seus adeptos possam aproximarem-se de seus deuses. Subtópico 3.1. Crenças das diferentes religiões. Há religiões que defendem a ideia de um Deus transcendental, pois ele se encontra além do universo. Todavia, nada impede que ele seja alcançado através de um mediador. O cristianismo e o islamismo podem enquadrar-se nessa categoria por serem religiões monoteístas. O profeta Isaías ratificou esse pensamento ao escrever: No ano em que morreu o rei Uzias,
Eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 3. Os sacerdotes do Antigo Testamento faziam essa intermediação entre o povo de Deus. Porém, Cristo é o único caminho que dá esse acesso. Deus é o Criador do universo e de tudo o que nele há, mas ele não é o universo. Subtópico 3.2. Outras crenças distanciam-se da verdade. Há também outros grupos religiosos que defendem a imanência de Deus, ou seja, com base na teologia e na metafísica, sustentam que o ser divino ou absoluto abrange ou se manifesta no mundo material. O imanismo, por exemplo, é uma doutrina metafísica, segundo a qual a presença do divino é pressentida pelo homem, mas não pode ser objeto de qualquer conhecimento claro. É um termo que se emprega para fazer referência à ideia a que Deus ou um espírito abstrato ocupam o mundo porque o ser supremo habita dentro. Nós, cristãos, acreditamos no Deus Criador que tem pleno domínio sobre a sua criação. Ele é onipresente e habita em nosso ser. Já os panteístas creem que os espíritos estão dentro de todas as coisas. Cremos que Deus está em nós, mas isso não significa que somos deuses e que as coisas inanimadas também são divinas. Subtópico 3.3. A religião como propósito. Desde a queda do primeiro casal, o ser humano caminha em busca constante de Deus. Muitos percorrem caminhos ditados pelas mais diversas religiões. Há aqueles que traçam seus próprios caminhos e almejam alcançarem o céu mediante suas autorrealizações. Há caminhos, ou melhor, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios de Salomão, capítulo 14, versículo 12. A Bíblia Sagrada afirma que Deus também empreende uma busca contínua de comunhão com a sua criatura. Há pessoas que afirmam que todos os caminhos levam a Deus e que, portanto, todas as religiões são boas. Na verdade, o homem caminha por um deserto de sequidão em busca de água para beber. Deus, através de Jesus, oferece um oásis e lança um convite a todos os sedentos de salvação. Ó vós, todos os que tendes sedes, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Livro do profeta Isaías,
capítulo 55, versículo 1. E a nossa conclusão é a seguinte: a religião verdadeira é aquela que tem Cristo como a pedra fundamental, sendo Ele o edificador da verdadeira igreja. As Escrituras Sagradas são a única regra de fé e prática, pois a grande comissão deixada por Cristo foi a proclamação do Evangelho a todo o mundo, até aos confins da terra. A religião verdadeira não está atrelada a rótulos de igrejas locais ou a uma cultura específica. A religião verdadeira é interdenominacional, pois a Igreja de Cristo é universal e multicultural. A religião verdadeira tem como princípios fundamentais amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como se fosse a si mesmo. E assim, amados, concluímos esta nossa primeira lição deste trimestre e abrangemos o título: As bases e os princípios da religião. Na próxima semana, dia 9 de abril, aqui retornaremos e falaremos sobre o animismo fundamentado na tradição. A nossa revista, Ebenezer Dominical, é um órgão oficial do Ministério Missão Europa no Brasil. E durante este segundo trimestre, estaremos estudando sobre as pessoas e suas principais crenças, religiões universais. Falaremos e estudaremos sobre as maiores religiões do planeta Terra. Estejam conosco dominicalmente e aqui na próxima semana, se Deus disser que sim, nós retornaremos para darmos prosseguimento aos nossos estudos. Que Deus em Cristo Jesus a todos abençoe e até lá.